Olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para falarmos da palavra de Deus, falar de coisa séria, né? A gente vê muitas coisas acontecendo, muitas pessoas perdendo as suas identidades, né? Até mesmo servos de Deus perdendo a sua identidade. Servo de Deus, né, sendo desacreditados, e a gente não pode viver, nos portar dessa maneira. Para falar de coisa séria, precisamos listar algumas coisas. E por falar em listar algumas coisas, eu estava pensando, a gente tem lista alguns objetos, alguns animais têm listras e Deus tem também uma lista. E quando nós olhamos o que há de diferente em tudo isso, nós olhamos que lista contém nomes, né? Nomes próprios, nomes de pessoas, né? Então, falando aqui de uma lista de nome, onde a gente pode encontrar aí João, José, Joaquim, Maria, Andréia e vários outros nomes, né? A gente considera aí uma lista de nomes representando pessoas, né? E quando a gente pega uma lista de nomes representando pessoas, a gente vê que nessa lista as pessoas, ainda nos dias de hoje, elas ainda têm escolha, elas podem decidir o que querem, o que não querem, qual decisão tomar em alguma causa, que direção seguir, em que lugar ela quer levar, né, a sua vida. Mas quando nós olhamos para listras, é algo, podemos dizer que identifica alguma coisa, como uma zebra tem listas, como várias outras coisas. Isso né, fútil, né? Isso não tem valor, isso não tem significado nenhum, ainda que transmite algumas qualidades, né? Mas não vem ao caso. Mas olhando para o outro lado, olhando para aquilo que mais interessa, né? Que é o que nós temos que estar sempre em mente, que nós nunca podemos perder, porque na lista de pessoas as pessoas perdem a sua identidade, as pessoas perdem características, caráter, né? Listas é coisa fútil, né? Não tem aí muito significado, mas a lista de Deus, né? A lista de Deus aí sim. A lista de Deus, eu e você, nós precisamos estar com o nosso nome nessa lista de Deus, porque na lista de Deus, né, nós precisamos já estar decididos, a nossa decisão já tem que estar pronta, né? Decididos, né, servir o Senhor, decidido no meio de dificuldade ser fiel a Deus. Porque a lista de Deus, ela está num livro, e este livro chama-se Livro da Vida. E se ao abrir esse livro, o nosso nome não estiver nessa lista de Deus, aí nós estamos perdidos. E por falar nessa lista de Deus, de livro da vida, a coisa é séria. Deus tem o livro que o nosso nome precisa estar escrito nele. Quando nós pegamos Filipenses, capítulo 4, versículo 3, vamos abrir a nossa Bíblia, vamos conferir lá. Deus tem um livro, e nesse livro contém alguns nomes, e o nosso nome precisa estar escrito no livro da vida, né? Então vamos abrir a nossa Bíblia, vamos conferindo
Filipenses capítulo 4, versículo 3, diz assim, para depois alguém dizer assim, não sabia, não tem, mas aqui está a prova, tem um livro da vida, tem uma lista lá onde o nosso nome não pode sair de lá. Uma vez que o nosso nome sair de lá, nós não temos mais parte com Deus. 4:3 de Filipenses. E peço-te também, a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, né? Rogo-te, pois, ou seja, peço para que ajude, né, as mulheres, né, para que elas continuem firmes, fiéis, e também os demais cooperadores, todos os que trabalharam ajudando Paulo, trabalharam no reino, cooperando com o reino de Deus. Paulo está dizendo que é para ajudá-los, porque o nome deles estão escrito no livro da vida. E o meu e o seu também precisa estar escrito no livro da vida. Então, vamos olhar mais uma parte, Apocalipse 3 e 5. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 5. Para nós estarmos mais uma vez aqui vendo, né, que existe um livro da vida e que nosso nome precisa estar nessa lista. Verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos, dos seus anjos. Então, mais uma vez, o livro da vida aqui, uma lista, né? E está escrito que os que vencerem, né? O nome estará escrito no livro da vida, e de maneira nenhuma Jesus riscará o nome dessa pessoa do livro da vida. E será confessado, porque é fiel aqui, a Deus aqui, o Senhor Jesus vai confessar o nome dessa pessoa, essa pessoa, diante de Deus e diante dos seus anjos, dos anjos de Deus no céu. Então, meu querido, muitas das vezes a gente fica querendo ser visto pelos homens aqui, ser notado pelos homens. Não preocupa com isso não. Preocupa com o seu nome no livro da vida, porque lá, se o seu nome estiver nessa lista, né, do livro da vida, o Senhor Jesus é que vai confessar, que vai testemunhar, que vai falar bem de ti diante de Deus e dos anjos. Mais importa ser reconhecido por Jesus do que pelos homens. Vamos lá, Apocalipse 13 e versículo 8. 13 e versículo 8 de Apocalipse, que diz assim: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, tem pessoas que adoram a besta, que nos dias de hoje já estão marcados com o sinal da besta, porque não agrada a Cristo, faz tudo que agrada ao inimigo, o diabo. Então, o nome desses que adoram as coisas mundanas, que adoram as idolatrias, que adoram as prostituições, que mentem, que fazem um monte de coisas erradas, esses indiretamente já estão assinalados com o sinal da besta e não estão com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro no céu. Então, preza pelo seu nome estar escrito no livro da vida, porque é muito importante, vai te livrar de muito sofrimento ainda. Apocalipse 20, versículo 12. 20, versículo 12. Aqui há uma conclusão de tudo, de tudo. 20, verso 12 diz assim: E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos... Então, parando aqui só para finalizar aqui para o vídeo não ficar muito grande. Então, abriram-se os livros, abriu-se o outro livro, que é o livro da vida, né? E ali estava escrito ali nomes de pessoas ricas, grandes, bonitas, feias, todo tipo de pessoas, o nome delas estava escrito, não estava escrito nesse livro, que é o livro da vida. Elas foram julgadas pelos livros que abriram, e quando abriu-se o livro da vida, o nome dessas pessoas não estava escrito. Então, juntamente com o diabo, os seus anjos, foram todas essas pessoas que o nome não estava escrito, que aqui é juízo final, então foram lançados no lago de fogo e enxofre,
que é a segunda morte.